Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Na última reflexão, nós conversávamos sobre a evolução de Jesus Cristo, nós trouxemos alguns apontamentos que o Emmanuel traz sobre como ele se tornou um espírito crístico, e para quem ainda não ouviu essa reflexão, tá lá no canal, é a última antes dessa, né, o vídeo antes desse que eu estou postando hoje, e vale a pena aí vocês conferir. Hoje nós vamos dar continuidade então à reflexão sobre o Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí os espíritos, Allan Kardec faz uma organização do capítulo, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, as instruções dos espíritos. Então eu sempre indico a leitura do capítulo inteiro para que vocês possam compreender melhor, porque aqui nós separamos apenas alguns itens, e hoje nós vamos ler sobre o item 4. Nós vamos ler não muito, mas nós vamos trazer alguns apontamentos do capítulo, e nós vamos interpretá-lo para nós começarmos a compreender essa missão do Cristo, principalmente na visão espírita. O capítulo tem aquela passagem famosa de Jesus conversando com Pilatos. E aí Pilatos, a passagem começa: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: É você então rei? E Jesus lhe respondeu: Se tu fala, eu serei. Eu não nasci e eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está lá em João, capítulo 18, versos 33, 36 e 37, para quem quiser depois ler. Por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre a realeza de Jesus. O que Jesus quis trazer e por que ele falava constantemente que ele era o rei dos reis. Muitas pessoas falavam, e ele falava sobre um reino desconhecido. Então nós vamos dialogar um pouco sobre isso. Na atualidade, boa parte das pessoas compreende o sentido da realeza de Jesus, passado aí 2000 anos, da sua vinda entre nós, da sua mensagem de trazer a verdade para nós. Mas ainda há pessoas que não compreendem essa realeza no sentido mais espiritual ou psicológico. Porém, hoje em dia ainda tem. Porém, na época de Jesus, na época que ele esteve entre nós, o sentido de rei, o sentido de governador tinha um peso diferente do que tem hoje. Nós só entendíamos como rei naquela época quem era garantido por herança familiar ou por uma indicação política. Ainda hoje nós temos esse sentido em muitas pessoas. Só que ao longo da história o sentido foi mudando, o sentido de rei foi mudando, e até hoje ele está em constante transformação. Na atualidade, por exemplo, nós podemos considerar rei uma pessoa que demonstra uma extrema habilidade em alguma coisa ou um grande cabedal de conhecimento. Por isso que às vezes nós falamos: olha, o rei da música, o rei disso, o rei da construção civil, porque essas pessoas ao longo da história demonstraram um cabedal de conhecimento tão grande naquela área, fizeram um nome naquela área e que ganharam um sentido de rei, como se fosse um rei do conhecimento, um rei naquele setor. Quando Jesus esteve entre nós, ele sabia que o sentido de rei dele
não era material, ele não era rei daquela porção de terra. Ele sabia que ele era o governador espiritual, ele tinha essa plena consciência, mas ele queria demonstrar um reinado espiritual na terra, o reinado do amor, o reinado do cuidado. Por isso que ele falava que o reino dele não acabaria, ele transpassaria os séculos, porque seria um reinado diferente. E quantos de nós, 2019 anos após a vinda do Cristo, ainda continuamos falando sobre ele? Quando nós falamos, nós sentimos ele perto de nós. Ele tem esse reinado espiritual, esse reinado que ultrapassa gerações através das diversas religiões, através de diversos nomes diferentes. Tem pessoas que não estão falando em Jesus Cristo, mas estão trazendo uma mensagem de amor, de respeito ao próximo, muito próximo do que ele falava, do que ele expandia pelo mundo, do que ele expandiu naquela época e que está se expandindo a cada dia mais pelo mundo, e mesmo comunidades ainda que não são cristãs, que não têm Jesus como seu modelo e guia, eles estão trazendo essa mensagem, porque Jesus sabia que também iriam vir outros mensageiros que trariam sem dúvida essa mensagem muito próxima ou idêntica à que ele trouxe. Jesus, quando começou a sua peregrinação, ele tinha conhecimento íntimo desse reinado. Nada foi, gente, por acaso na existência do Cristo, absolutamente nada. Assim como não acontece nada por acaso na sua vida e nem na minha que estou falando, nem na de ninguém. A família a qual Jesus nasceu, a região a qual Jesus nasceu e principalmente também a situação financeira com que ele veio, Cristo demonstrou ali pontualmente, com esses pequenos exemplos, que construir um reinado moral não depende de questões materiais, e sim de qualidades morais do espírito. Aquele patrimônio que ninguém nos tira, aconteça o que nos acontecer. Jesus sabia que as qualidades morais e o conhecimento eram as asas que nos dariam a liberdade espiritual, a liberdade psicológica que tanto almejamos e por vezes buscamos sem saber nominar. Aquilo que buscamos, mas não sabemos dizer o que é e continuamos buscando. É por isso que às vezes nós trocamos de religião toda hora, buscamos centros espíritas diferentes, vamos lá, buscamos na internet, porque nós queremos no fundo aquele botãozinho que a gente aperta e soluciona o problema. Mas Jesus, ele veio implementar um reino diferente. Jesus veio ensinar uma solução para os nossos problemas em definitivo. Ele veio meio que para dizer, é possível você conseguir seu reinado moral. Esse reinado moral que não depende de questões materiais, depende de questões espirituais, psicológicas, morais. É possível você se restaurar moralmente sem necessitar de muitas coisas materiais. É claro que nós precisamos do material, mas Jesus estava demonstrando ali que com pouquíssimas coisas você pode evoluir. Ao longo da história, nós vemos pessoas com muitas capacidades materiais evoluírem e outras com nenhuma. Então, independente de onde você estiver aí, em qual situação financeira você esteja, em qual local de trabalho você esteja, com qual família você esteja, em qual região do Brasil você me ouve, ou do exterior, você tem a capacidade de evoluir, porque o reino do Cristo é o reino moral. É meio que Jesus fala, olha, eu consegui vencer esses desafios da vida terrena, vença também, eu vou te ensinar como faz, apenas siga os meus passos. E muitas pessoas, quando ouvem essa afirmativa, ou quando eu falo isso numa palestra, ou eu falo aqui nos áudios, muitas pessoas questionam, poxa, é muito difícil viver como Cristo viveu. Nós ainda não conseguimos nem 100%. De fato, gente, muitas pessoas ainda não conseguem, ainda vão ter grande dificuldade, e muitos de nós não vamos realmente viver como o que Jesus viveu. Mas é que como se a gente já começasse a despertar algo de melhoria íntima em nós a cada dia.
Como eu disse, independente do ambiente que você esteja, independente das pessoas com que você convive, se você já começar a despertar esse algo espiritual em você, já vai ser diferente. Olhar o outro de maneira diferente, olhar a sua família de maneira diferente, olhar as pessoas que circulam à sua volta, vizinhos, de pessoas de formas diferentes, porque é isso que Jesus trazia. Jesus tinha essa compreensão por ser um espírito evoluído e ele queria passar isso para nós e ainda passa através dos seus mensageiros. O reino de Jesus, gente, é o reino do amor. Ele veio instalar o reino do amor. Tanto que, se a gente for pesquisar em suas palavras, ele usava muito a palavra amor. Amor ao próximo, amar ao outro como nós mesmos, o respeito, o não julgamento, a compreensão. São questões que nós ainda estamos trabalhando, mas que nós podemos continuar tentando trabalhar. É meio, gente, que como se fosse um regime, algo diário. Nós temos que controlar diariamente. Um dia nós não vamos ter tanto sucesso, outro nós vamos ter mais sucesso, mas é meio que um estímulo, é como uma corrida, uma caminhada. É algo que nós temos que ir estimulando para aprender. No Livro dos Espíritos, nós temos aquela famosa questão 625, a qual Kardec questiona os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus, observe a vida de Jesus que ensinou-vos o amor. Então que nós possamos aí seguir sempre o Cristo. No livro Boa Nova, no capítulo 3, de Chico Xavier, através do Chico Xavier psicografou através de Humberto de Campos, no capítulo 3, intitulado As Primeiras Pregações, é um capítulo interessante, ele é grande, eu não vou lê-lo todo, mas eu vou separar aqui algumas partes. Conta-se, Humberto de Campos, que Jesus, nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, e aí ele vai contando que Jesus, ficou com João Batista no deserto, e ele foi para a cidade, e ele estava sentado, como se ele estivesse sentado numa praça, e alguns sacerdotes começaram a observar. E aí Humberto de Campos vai falar o seguinte, que Jesus tinha um olhar lúcido, transparecia uma paz, mas ao mesmo tempo uma firmeza moral, uma autoridade moral muito grande, os olhos muito translúcidos, os gestos extremamente elegantes para aquela época, e transparecia, as pessoas sentiam algo diferente em Jesus. E aqueles sacerdotes começaram a olhar, meio que criticar Jesus, e um deles, que era o Anã, que seria mais tarde o juiz dele, da causa dele, ele perguntou a Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Então, gente, Cristo era extremamente humilde, pregava o amor, mas ele tinha uma autoridade nobre, porque ele tinha conhecimento de causa. Então ele não fazia isso para humilhar ninguém, mas para demonstrar de que ponto ele falava. E aí o juiz meio que debochou dele, falou: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E o que pensas ser tu? E o que pensas tu vem a ser isto? E Jesus respondeu: este reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra.
Certamente que esses representará o material de tua edificação. Meio que humilhando Jesus nesse momento, né? Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modeladas em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Meio que falando com ele assim: quem é você? Você não conhece nem Roma nem Atenas? E Jesus respondeu: eu conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos civil da corte providencial e da lei do templo? Inquiriu Anã. Eu sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. Olha que lição, gente. Jesus aí sendo humilhado, sendo debochado e demonstrou uma superioridade de caráter muito grande, uma nobreza espiritual muito grande. Quantos de nós às vezes somos humilhados por pessoas de maneira debochada? Ah, mas você é isso, você é aquilo, você não tem nem curso superior, você não tem nenhum mestrado, você não tem nem isso, nem X, nem Y, e tá aí falando sobre isso. Quantos de nós somos humilhados às vezes, por falarmos de questões espirituais, de questões do evangelho, mas não desista. Persista, confia em Deus, confia no Cristo, confia na espiritualidade amiga que te ajuda, e principalmente muitos familiares, muitos amigos nossos debocham quando a gente começa numa caminhada espiritual, porque muitas vezes mudamos o nosso comportamento, ou mudamos ou diminuímos algum comportamento, e às vezes nós somos debochados. Mas, gente, todo mundo que inicia uma mudança moral é infelizmente criticado, porque ainda a maioria da população não entendeu isso. Nós estamos ainda caminhando, como eu disse no começo. E olha, eu vou terminando por aqui para a reflexão não ficar muito grande. Eu agradeço a paciência de vocês. Vamos continuar falando um pouco ainda sobre esse capítulo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima reflexão.